Mas eu vou entrar no tema de hoje. Nós vamos falar de um tema que precisa ser mais abordado, precisa ser mais enfrentado, que é a questão do suicídio. Nós nunca vimos tanta gente nos últimos tempos procurando essa saída, infelizmente dolorosa, para resolver os seus problemas. Então, nós precisamos enfrentar essa questão do suicídio. O Espiritismo tem uma visão muito apurada sobre esse tema, tem uma visão que talvez as demais ciências ainda não atingiram com profundidade que a gente tem, que é o pós-suicídio. A doutrina espírita tem, vamos dizer, informação do que acontece conosco após o suicídio. Na verdade, uma das maiores decepções que o suicida enfrenta logo assim que pratica o ato é ver que acabou de destruir o corpo, mas continua vivo. Uma informação que a gente tem, que nós somos imortais, porque o máximo que pode nos acontecer é perder esse veículo físico e sair dessa esfera aqui, mas ao perder o veículo físico, nós perdemos o contato com essa esfera. Não perdemos o contato, mas saímos de cena dessa esfera e entramos em cena numa outra esfera, e o suicídio leva a pessoa a ter dificuldade de enfrentar as coisas no outro lado da vida, até porque o objetivo primordial não foi alcançado. Mas para falar sobre esse tema, iniciar falando sobre esse tema, eu vou trazer alguns dados que eu peguei, seu Zé, nesse livro aqui, muito interessante, do confrade, e que é repórter da Globo News, André Trigueiro. Esse livro que ele tem chamado Viver é a Melhor Opção, Então ele diz o seguinte: o Brasil aparece abaixo da média mundial de suicídio, mas antes de respirar aliviado, preste atenção nas diferentes maneiras como os números podem ser apresentados. Se no mundo a taxa média é de 11,4 mortos por cada 100 mil habitantes, veja assim, que essa taxa de 11,4 mortos por 100 mil habitantes, ela por exemplo, a nível mundial é maior do que o número de homicídios, que para nós aqui é terrível. 10 mortes a cada 100 mil habitantes em termos de homicídios se considera epidemia. O mundo se considera epidemia. Então, assim, se fosse levar para esses mesmos dados, nós iríamos dizer que, em termos de suicídios, uma verdadeira epidemia, um problema de saúde pública realmente. Em nosso país, o índice cai para 5,8 mortes por cada 100 mil habitantes. Isso é quase a metade no planeta, o que deixa o Brasil numa posição aparentemente cômoda e o 113º lugar em um ranking de 172 países. Mas as próprias autoridades brasileiras reconhecem que a situação por aqui inspira cuidados, e é por isso que o suicídio do Brasil é considerado de saúde pública, obviamente, mas assim, pouca divulgação. A gente vê muito pouco trabalho no sentido de esclarecimento, no sentido de trabalhar essa questão pouco se fala desse tema. Recentemente, em setembro de 2017, o Ministério da Saúde anunciou que passará a divulgar anualmente o boletim epidemiológico sobre o suicídio no Brasil. Então, assim, no Brasil já se considera a questão do suicídio como uma coisa epidêmica, com dados atualizados para melhor orientar as políticas públicas da área de proteção. Se em números relativos a posição do Brasil parece confortável, é o que leva o cálculo por cada 100 mil habitantes. Em números absolutos, ocupamos o 8º lugar no ranking mundial, com 11.821 óbitos por suicídio, isso em 2012. Obviamente que a situação vem piorando cada ano. E o Brasil está em 8º lugar no mundo. É quase o mesmo número de óbitos de portadores por exemplo, de HIV, no mesmo período.
que foi 11.896. Isso dá uma média de 32 suicídios por dia no Brasil, né? Então não tá confortável não. Para se ter uma ideia mais clara, como esses suicídios ocorrem no país, uma valiosa fonte é o mapa da violência em 2014 dos jovens no Brasil, elaborado pelo pesquisador Júlio Jacobo Westphal, cujas informações apresentamos a seguir. O relatório revela que, considerado apenas os dados oficiais do Ministério da Saúde, entre 2002 e 2012, a taxa de crescimento de suicídio em todo o país é de 33,6% nesse período. É superior, por exemplo, ao crescimento da população no mesmo período, que foi de 11,1%. E ultrapassa também o número de homicídios, que foi 2,1%. E de mortes e acidente de trânsito, que foi 24,5%. A maior taxa de crescimento, vem crescendo, né? É a taxa de suicídio. Meu amigo Célio, o que é que a doutrina espírita nos fala sobre a questão do suicídio? Bom dia, doutor Pedro, mais uma vez. A doutrina espírita nos fala tudo sobre a situação do suicida no plano espiritual, mas você falou aí na matemática, nos números, os números mostram os fatos, e contra fatos não há argumento. O nosso querido confrade repórter aí falou, Trigueiro, Globo News, ele falou aqui do plano material. Ele apresenta aquele programa Cidades e Soluções, né? Ele também participa lá de vários, né, vamos dizer assim, de programas jornalísticos que tem na Globo News. Doutor Pedro, e ainda comentando sobre números, proporção matemática, em uma das grandes palestras do Divaldo, falava que no mundo a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, isso a nível mundial, e que futuramente de 40 segundos passariam para 20 segundos. Agora recentemente Haroldo Dutra Dias, nosso confrade espírita também, falou que a cada 4 segundos no mundo uma pessoa se suicida. Então, do início do programa até agora, quantas pessoas já suicidaram? Infelizmente saíram por essa porta dolorosa, né? Tanto é dolorosa para o que parte, né? Como é doloroso para a família, né? Que fica, porque devido ao preconceito que tem, é um preconceito muito grande, as pessoas não abordam esse tema, ficam estigmatizadas, né? A família fica estigmatizada, assim, a própria, não sei hoje, eu não vou dizer mas essa igreja no passado, ela considerava assim, não dava o apoio espiritual que a família precisava para pessoas que praticavam o suicídio. Não tinha, por exemplo, a extremunção, né? A igreja não dava esse tipo de apoio, e assim, isso faz com que o preconceito crescesse muito e as pessoas não comentam sobre esse tema, de forma que eu vou já ouvir o nosso querido Zé Gonçalves. Como é que você vê, qual é a sua posição, Zé? Como é que você vê esse tema? Bom dia, Pedro, bom dia, Célio, bom dia a todos aqui da bancada, bom dia aos ouvintes, especialmente aqui em Sobral, o nosso amigo o senhor Osmar Carlos, né? Nosso ouvinte todo sábado, o nosso querido amigo Ielano. Olha, o Barbalho também, que está ouvindo a gente, que é nosso patrocinador, gosta muito de vocês, viu? Esse rapaz mandou um abraço aí para ele. Um abraço para ele. Tudo de bom para ele. No Forquilha a gente tem o nosso querido amigo Francisco Ferreira Gomes e sua abacatada melhor da rapaz, se eu morasse pelo menos perto, rapaz, tomar aquela bananada, aquela abacatada lá do Carcará, viu? Também o nosso abraço para o Jean, né? Lá na Vaza da Cobra, a dona Elielda, o seu Kim, que a gente, pessoas muito boas, o seu Assis Matos também, né? Assis Matos, estudioso da doutrina espírita. Então, em nome desses, a gente cumprimenta a todos, e a dona Darlene, né? Aqui em Sobral. Dona Darlene, aquele abraço, Darlene, ouvindo a gente, gravando o programa. Verdade. Então, Pedro, você falou aí nas estatísticas, o Célio também complementando, mas recentemente eu vi algo que ainda é preocupante para nós brasileiros, falando em termos estatísticos. É que, enquanto no mundo pode ter havido um recuo do índice de suicídio, no Brasil aumentou.
Vem aumentando, né? Vem aumentando. Então isso é muito preocupante. E se fora, lembrando as estatísticas, existem muitos casos de suicídios ou de tentativas de suicídios que não são registrados, então eles estão fora das estatísticas. Então, considerando isso, certamente que o número aumenta, né? Então é algo que preocupa a todos nós. Mas a doutrina espírita, ela tem uma visão assim bem completa desse caso, né? No sentido de fortalecer. Como foi comentado aqui, havia o preconceito, né, contra o suicida, mas a doutrina espírita, ela já tem uma outra visão, uma visão mais completa. Porque o que a gente considera? Que a vida não se acaba, né? A vida física do corpo, essa se acaba, mas a alma, essa é imortal. Então ela não se acaba. E na visão de algumas pessoas, talvez essa questão de não acreditar, né, na continuidade da vida possa contribuir para que eles percam esse amor, né, e cometam o suicídio, que é uma infração a uma lei natural, né? O cara que comete suicídio está infringindo uma lei divina. Consequentemente, tem as suas penalidades. Mas Deus, evidentemente, não abandona nenhum dos seus filhos, né? Então sempre está dando oportunidade a todos. E a reencarnação, né, esse bem maravilhoso, essa dádiva divina, ela vem comprovar as oportunidades que Deus dá para aqueles que cometeram esse ato, né? Então a gente precisa estar sempre alerta, precisa dar informação, né? Quantas pessoas estão aí desesperadas, já sem caminho, sem rumo, né? Mas que com a informação a gente possa ajudar de alguma forma a trabalhar essas pessoas. Uma informação interessante: uma das mais importantes e reveladoras pesquisas já feitas até hoje sobre suicídio compilou os dados de 15.629 casos de suicídios consumados em diferentes regiões do mundo. O trabalho foi realizado por um dos mais respeitados suicidólogos brasileiros. Interessante que tem pessoas que já são especialistas em suicídio, são chamados suicidólogos, né? O trabalho foi realizado por José Manuel Berlotti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp, e consultor da Organização Mundial de Saúde, da OMS, em parceria com a pesquisadora suíça Alessandra Fleischmann. Eles revisaram 31 artigos científicos publicados entre 59 e 2001 para chegar a uma importante conclusão, como indica o gráfico. Aqui nós vamos ver, pelo gráfico, a causa do suicídio, algumas causas dos suicídios. 3,2% sem diagnóstico, não tem diagnóstico. 5,1% são os diagnósticos do eixo 1. 3,6% transtorno de adaptação. 6,1% transtorno de ansiedade sematoforme. 0,3% outros transtornos psicóticos. 1% transtornos mentais orgânicos, ligado à questão orgânica, né? Um problema neurológico, uma coisa assim. Só 1%. 11,6%, talvez a segunda maior causa, esteja ligado com a transtorno de personalidade. 10,6% com a esquizofrenia, uma doença mental, né? Tratável. 24,4% ligado aos transtornos relacionados ao uso de substância. E grande campeã das causas de suicídio é o chamado transtorno do humor, que aqui envolve a depressão, e, por exemplo, o alcoolismo. A figura resume, resultado da pesquisa, que evidenciou a relação existente entre suicídio e transtornos mentais. Como se vê, 90% dos casos de suicídio estão associados a patologia de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis. É importante isso, que é tratáveis. Os problemas mentais mais associados ao suicídio são transtorno de humor, a depressão e
a dependência de álcool e outras drogas ilícitas, a esquizofrenia e transtorno de personalidade. Inclusive, nós vamos estar esse mês, e depois eu vou trazer para cá essa palestra, falar sobre a depressão, que é uma das grandes causas do suicídio, né? E a depressão, ela é tratável. Existem tratamentos muito eficientes, muito bons, né? Tem medicamento não. Tem também, né? O tratamento da depressão tem medicamentos. Alguns casos tem medicamentos, porque tem, às vezes, o desequilíbrio na química cerebral, né? Aí você precisa tomar remédio para que essa química se regularize, né? Mas assim, e tem as psicoterapias, né? Que resolvem. O fato é que existe tratamento, né? Se houver investimento das autoridades no sentido de trabalhar melhor essa questão dos transtornos, né, de humor, vamos ter aí uma maior eficiência aí na redução da questão da depressão e por via de consequência do suicídio, né? Meu amigo Célio. Doutor Pedro, quem ligou para cá agora foi o Itamar Gomes, o homem do Sapato Preto, mandando um abraço para você, viu? Ele está lá na Farmácia do Trabalhador, retransmitindo o programa, aquele som pauleiro, toda a altura, viu? Ah, que bom, aquele abraço aí pro meu amigo homem do Sapato Preto, Itamar Gomes. É gente boa. É o homem do Sapato Preto. Olha, então assim, o que a gente tem visto é que é possível ser tratado, tem tratamento eficiente, a medicina tem hoje meios eficientes de tratamento para esses transtornos, que é o grande grosso dos suicídios. Inclusive, vamos dizer assim, o espiritismo e as religiões podem ajudar, né? Grande parte desses irmãos que cometem o suicídio está ligado a uma falta de maior espiritualidade, né? A questão da espiritualidade é muito importante, porque você passa a compreender que a vida nesse planeta, a vida que nós levamos aqui no planeta, esse planeta é um planeta que a doutrina espírita classifica de prova e expiação, né? Que outros pensadores no passado chama de vale de lágrimas, né? Aqui ninguém é infinitamente feliz, ninguém é absolutamente feliz. A felicidade é uma raridade no planeta, né? Que é um planeta que está em via de evolução, né? Então, assim, na medida que a espiritualidade lhe dá esse conforto de saber que, se você souber enfrentar as suas dores, as suas dificuldades, caindo aqui, levantando mais na frente, você vai ser bem recebido do outro lado da vida, né? Quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados. E vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei, né? Veja que o Cristo promete alívio e não a cura absoluta, porque em alguns casos é preciso que a gente conviva com a dor. Vai depender de nós. Vai depender de nós, faz parte do nosso processo kármico que a gente conviva com a dor. Se a gente tiver fé e confiança, nós vamos ter aí uma melhor condição de enfrentar essas dificuldades. Meu amigo Zé Gonçalves. Pedro, e tem que considerar também uma coisa, uma forma de ajudar é o não julgamento, né? Então as pessoas gostam muito de fazer julgamentos, né? Então é preciso que se evite isso e se trabalhe mais a questão da informação, né? Além do fortalecimento espiritual, vai ajudar muito nesse sentido. E quando a gente lembra que depois que há o desencarne, ou seja, depois que há a morte física, né, que as pessoas cometem esse ato infeliz, né, a realidade deles no mundo espiritual é muito grave, tá certo? Eles passam por imensas dificuldades. Eles pensam que vão resolver o problema com esse ato, mas eles estão só iniciando os tormentos, né? Então eles vão sofrer muitas dificuldades. E ainda lembrando da bondade de Deus, né, vai fazer com que essas dificuldades, esses sofrimentos, né, e após as reencarnações, eles possam ir trabalhando a cura dessas feridas que ficaram, né, e redirecionando suas ações
para ter um futuro melhor. Então a doutrina dos espíritos, como é uma doutrina consoladora, como explica a razão das coisas, né? E o que nos aguarda mais na frente, dá esse conforto a todos aqueles que perderam seus entes queridos através desse ato assim tão grave. Célio no ar. Pois é, doutor Pedro, já se falou bem-aventurados aflitos, está no capítulo 5, não é, do livro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura. Interessante que Allan Kardec já abordava esse tema. Quem quiser acessar, e é muito legal a abordagem que ele fala, isso já no século XIX, né? Século XIX. Esse livro aqui, anos. o Evangelho segundo o Espiritismo, foi lançado em 1864. Né? Então, assim, já naquele tempo era um problema preocupante. Quem assistiu o filme do Allan Kardec, né? Está circulando ainda. Que está circulando ainda na internet. Tem uma ponte lá que o pessoal se suicidava, né? E ele deixa um livro lá na ponte. Exatamente. Você assistiu? Assisti. E aí as pessoas viam o livro e evitavam o suicídio. Verdade. Mas, sério. Ô, doutor Pedro, só o Oswaldo Lopes, lá no Campo dos Velhos, ele mandou um abraço para você e pediu para que nós registrássemos o aniversário natalício da sua filha, Meriane Lopes Matos. Um abraço aí para Meriane. Mas continue, Célio. Pois o suicídio e a loucura, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Como José Gonçalves, nosso companheiro, estava comentando, a doutrina espírita, ela nos ajuda, nos auxilia a cada um de nós encarar a vida com mais serenidade, né? Com mais força, com mais fé raciocinada, para que a gente, todos os problemas que nós enfrentamos, que são necessários para a nossa evolução, as dores, as dificuldades, sofrimentos, tudo isso fomos nós que criamos e somos nós que devemos resolvê-los. Muitas das vezes, estudando a doutrina nas nossas casas espíritas, e um dos companheiros nossos falou assim: quem comete suicídio é um covarde, não é? Abandonar a vida do corpo, a vida física é uma covardia. Até uma falta de caridade a gente, não é? Concordar com isso. Não sei se vocês têm esse ponto de vista. Olha, eu vou dizer, quando o suicídio vem através desse transtorno de humor, e aí incluindo a depressão, assim, eu tenho certeza que a nível espiritual eles têm, porque o suicídio tem estou falando agora de espiritualidade, de lei de causa e efeito, né? Que tipo de reação o universo vai produzir em quem pratica o suicídio? A questão do transtorno de humor e a depressão, ele chega lá como um atenuante. Porque o sujeito que muitas vezes se suicida levado pela questão da depressão e doenças desse campo, ele quer matar muitas vezes a dor. Ele quer acabar com a dor, e não quer se matar, na verdade. Ele quer acabar com a dor intensa, que provém dessas doenças, de forma que é uma falta de caridade você condenar alguém que tenha falhado nesse sentido, porque você não é incapaz de compreender a dor que esses irmãos passam. Olha, especificamente falando sobre o papel das mídias, especificamente no jornalismo, a omissão deliberada dos dados e estatísticas oficiais sobre o suicídio, a supressão de pautas relativas ao problema, o veto premeditado a reportagens especiais que aprofundem a compreensão do fenômeno do suicídio no Brasil, a indiferença ao trabalho realizado por pessoas e instituições que militam em favor do apoio emocional da prevenção ao suicídio, tudo isso pode ser considerado um desserviço. A mídia no Brasil, que poderia ter um papel fundamental no sentido de trabalhar para evitar essa epidemia, que infelizmente o Brasil vem sendo tomado, há uma omissão muito grande da mídia, em um desserviço ao país, em esconder, em não se aprofundar, e não trabalhar no sentido de informar o cidadão
que existe tratamento, que existe saída, né? Nesse quesito, é interessante observar as dificuldades enfrentadas pela mais antiga organização não governamental de apoio e prevenção ao suicídio no Brasil, fundada em 1962, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Essa instituição é da mais alta importância. E interessante, viu? Lá, Célio, não existe. Lá, você falou em julgamento, né? Foi alguém de nós falar em julgamento. Lá eles não dão conselho. Ele só ouve a pessoa que está com problema, que está com vontade de se suicidar. Ele só escuta. O tratamento é escutar. Então a pessoa pode falar o tanto que quiser, porque não é identificada, né? Não precisa dizer nome, não precisa dizer nada. A pessoa chega e fala o seu problema. E tem alcançado índice vamos dizer assim, de eficiência significativo, né? Mas assim, é uma organização que não é divulgada, né? Merece também registro, falando de profissionais da imprensa, o exemplo que se revelam cuidadosos na forma de como veicularam conteúdos associados ao suicídio. É o caso daqueles que participaram nos Estados Unidos da cobertura ao vivo dos atentados contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 em Nova York. De forma espontânea, eles deixaram de exibir a imagem de dezenas de pessoas pulando dos andares mais altos do World Trade Center em chamas, no entendimento de que eram demasiadamente chocantes e apelativas. É assim, aquele evento, né, que houve a explosão das torres, né, nos Estados Unidos em 2001, e aí já passaram quase 18 anos, né? Assim, as redes que transmitiram aquele fato, eles deixaram de veicular, de mostrar, né, dezenas de pessoas que pulavam, porque aquilo ali, de uma certa maneira, é um incentivo ao suicídio, e eles deixaram de fazer isso. Então a mídia tem um papel importante, né? Nós estamos aqui dando nossa mínima contribuição, né, para ajudar os nossos irmãos, no sentido de dizer que tem tratamento, né? Hoje a ciência tem tratamento eficiente para tratar do suicídio, né, e das pessoas que desejam se suicidar, principalmente vindo dos transtornos de humor, né? Meu amigo Célio. Doutor Pedro Aurélio, mais uma vez, aqui o Edilson, né, lá, Meruoca, mandando um abraço para você, nosso dia do programa, a dona Osarina, né, sua esposa. Estão ouvindo a gente? Aquele abraço aí pro Edilson, dona Osarina. A audiência. O jeito certo de falar de suicídio: primeiro, evitar a repetição de histórias sobre suicídio. A frequência com que o assunto aparece em destaque na mídia pode impactar negativamente o grupo de risco, né? Então, a repetição exaustiva de você contar a história do suicídio, né, repetindo a mesma história, fulano tal, pulou não sei de que e tal, isso não é bom, né? As vibrações, né? Não é bom as vibrações, né? E incentiva quem está na situação de praticar o suicídio. Recorrer a fontes confiáveis e comentários de especialistas que estudem o caso. Muito bom quem trabalha com mídia recorrer a fontes confiáveis. Evite assim que a repetição de mitos populares como aquele que ameaça não comete suicídio, né? Esse tipo de comentário é ruim. Ou se alguém quiser se matar, nada vai impedi-lo, que não corresponde à realidade, né? Então, às vezes, esse tipo de comentário, isso para quem está no grupo de risco faz elevar, tá? Evitar explicações simplistas para o suicídio. Deve-se evitar transformar o evento que deflagrou a crise como sendo a única causa do suicídio. Invariavelmente há outros fatores associados, tá? Então, assim, é ruim quando você cataloga um único caso. Na verdade, assim, são muitos casos, são muitos. Verdade. Dá visibilidade à relação que existe entre suicídio e transtornos mentais, principalmente a depressão e o alcoolismo. Como já dizemos, em aproximadamente 90% dos casos de suicídio, a intercorrência entre o autoextermínio
e algum transtorno mental. O reconhecimento precoce do problema pode salvar a vida. É importante reportar os sintomas da depressão e outros transtornos mentais e indicar onde se pode encontrar uma ajuda profissional. Então, assim, a mídia, quem trabalha com essa informação, em qualquer que seja o setor, é dizer que 90% dos casos de suicídio tem relação com transtornos mentais que são tratáveis, né? Tem tratamento eficiente, né? E assim poder-se evitar o suicídio. Outra coisa, evitar a glamorização ou a glorificação de quem comete suicídio. Você concorda, Zé? Concordo plenamente, Pedro. E também queria lembrar uma coisa: quando você falou anteriormente que a pessoa quer matar a dor, não a si mesma, eu tenho um caso que aconteceu assim, uma pessoa comentando um fato, uma tentativa de suicídio, e ela me falou que estava predisposta a fazer isso. Aí chegou a colocar uma corda no pescoço, aí no momento viu uma chama nos seus pés, né? E naquela ânsia de fugir do fogo, né? Aí então ele levanta as pernas e cai. A sorte é que a esposa dele ia adentrando no recinto e conseguiu segurá-lo, né? Então veja o medo que ele tinha no momento do fato, né? Então ele estava querendo matar, ele não estava querendo matar a si mesmo, senão ele não teria medo do fogo, né? Então a gente precisa disso. E além do mais, a gente tem que trabalhar mais a questão da informação. Joacilo? Então eu só queria, Pedro, finalizar aqui, que o meu horário aqui está acabando, e vai o nosso abraço a todos os nossos ouvintes e o apoio moral e a informação para essas pessoas, né? Muita paz para todos. Muita paz. Nós estamos com o ouvinte no ar, o meu amigo Joacilo. Bom dia, Joacilo. Eu estou aqui, acabei de Fortaleza, estou ouvindo aqui o programa. Acho interessante. Sobre a tem sobre incentivo. Tá cortando? É um dos maiores índices aí. Joacilo. Há 16 anos. É que tá na estrada, tá ruim, mas é porque você tá na estrada, né, Joacilo? É que tá pegando ruim, né? Tá pegando ruim. Tá cortando, viu, Joacilo? Deve ter sido a questão da estrada. Aquele abraço aí pro Joacilo. Se ele puder novamente ligar, né? Que tiver com mais linha, a gente vai botar no ar. Alguns dados: a taxa de suicídio são maiores entre homens do que mulheres. Interessante, né? Embora as mulheres casadas que permanecem sem filhos por alguns anos resistem taxas altas de suicídio. É mais homem do que mulher que morrem. Embora assim, entre as mulheres casadas que não têm filho, essa taxa chega a ser grande. A taxa de suicídio são maiores entre solteiro do que casado. É maiores. Não quer dizer que casado não cometa, mas é maiores. A taxa de suicídio são maiores entre os que não têm filho do que os que têm. A taxa de suicídio são maiores entre soldados do que civis. Nós tivemos agora essa semana um policial militar que veio a praticar suicídio. Taxa de suicídio são maiores em tempo de paz do que em período de guerra. Que coisa interessante, né? Em tempo de paz elas são maiores do que em tempo de guerra. Assim, falta muita informação e é preciso que a gente enfrente, considerando que isso é um problema de saúde pública. Cabe às autoridades do país levar essas informações até as pessoas, ter maior atenção, a nível que ela vem crescendo. Nós vimos aqui a 33%, de um ano para ela vem crescendo 33%. O maior crescimento de morte hoje no país é o suicídio, a maior taxa de crescimento, inclusive supera acidente de trânsito, e supera o homicídio. Se a gente não tiver políticas aí importantes para combater a questão do suicídio, nós vamos perder muita gente. Veja assim que o governo vem investindo muito dinheiro para combater o crime, para combater os homicídios, que no Brasil
virou uma epidemia, porque se passar de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, já é considerado uma epidemia, né? Já se considera que o país vive uma epidemia, né? E o Brasil supera bastante essa taxa, e existe por parte das autoridades hoje um trabalho no sentido de trabalhar a segurança pública, né? As taxas de suicídio no Brasil vêm crescendo, né? Se a gente não tiver cuidado, esses índices ultrapassarão inclusive as mortes por homicídios no Brasil e por acidente de trânsito. Pelo menos a taxa de crescimento vem sendo nesse sentido, né, Célio? Sem sombra de dúvida. É realmente uma questão alarmante, né? Alarmante, uma questão de saúde pública. E temos aí o Setembro Amarelo, né? Já em relação a isso. É uma, né? Preocupação, né, que as autoridades vêm demonstrando com relação ao tema. Com relação ao tema. Importante. E que cabe a gente que trabalha com a mídia, de alguma maneira, levar essas informações. Os transtornos de humor, muito importante que as pessoas saibam que existe forma de tratamento eficiente. Existe drogas, por exemplo, eu digo drogas são remédios eficientes, né, que se submetido ao tratamento eles vão alcançar o objetivo, que é o equilíbrio, e associado a psicoterapias que existem hoje, há uma eficiência aí muito grande. No passado se entendia que essas doenças de transtorno de humor não tinha cura, né? E não tinha remédio. Hoje isso já é um mito que ficou no passado. Há tratamento, há cura, né? E é possível ser tratado, levando em conta que a doutrina espírita nos diz, principalmente, que o objetivo maior do suicídio é se matar, ou matar a sua dor, né? E a gente não morre, né? O que se pode afetar, destruir é o corpo, né? É o corpo físico, e o que acontece ao corpo físico não atinge o espírito. Então o suicídio na verdade, uma forma vamos dizer, ignorante de se enfrentar aos problemas. Ignorante no sentido que eu digo, no sentido de não conhecer, né? Porque qualquer que seja a situação é enfrentá-lo, né? Com muita fé. Então, às vezes, alguém disse já que o suicida parece muito com a história de alguém que vê uma porta fechada na sua frente, só vê a porta fechada na sua frente e não consegue enxergar 99 outras portas que estão abertas, né? Ele não consegue vê-la, mas se ele tiver um pouco mais de persistência, um pouco mais de fé, de confiança, ele verá as portas que estão abertas por onde ele pode passar. Doutor Pedro, essa questão aqui do livro dos Espíritos, a gente comentar aqui, não dá tempo, desgosto da vida, suicídio, 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Aí a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade, para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e seguro nas suas aptidões naturais. O trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma facilidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, a falta, o efeito da ociosidade, né? Saciedade, a ociosidade. A ociosidade, às vezes até, nesse sentido assim, até se você às vezes trabalha, mas se você não está satisfeito com o trabalho que você exerce, esse trabalho, em vez de ser, porque o trabalho ele é normalmente uma terapia, né? Em todas as terapias que você vai recuperar o ser humano, envolve a questão do trabalho. Então é muito importante. Quem não trabalha dá trabalho, né? Quem não dá trabalho dá trabalho. É muito importante que você esteja envolvido com o trabalho, né? E que você goste do que você faz, né? Que você goste do que você faz. E você está fazendo aquilo, você está presente naquilo que você está fazendo, né? Se você, por exemplo, estiver escovando o dente, esteja escovando o dente. Estou escovando o dente. Não pode estar escovando o dente e preocupado com alguma coisa lá na frente. Então, assim, você esteja fazendo aquilo que você está fazendo. E aí as coisas vão se resolvendo. Mas o programa está chegando ao fim. A gente precisaria de muitos programas, né, Sérgio? Com certeza. Como esse.
E o programa foi muito bom, né, Ivo? Muita gente nos acompanhando em Eu todos atendi os aqui cantos, 5 né? ligações aqui, só. Vai estar no YouTube, né? No YouTube. Pronto, vai ser divulgado aí pelo o blog do Sobralense no YouTube, né, que vai ser de ajuda a muita gente. E a gente espera que realmente chegue ao destinatário, sabendo que 90% dos casos de suicídio está ligado aos transtornos de humor, né? Os transtornos de ansiedade. E esses casos têm tratamentos eficientes. Se a pessoa for a tempo levada a um profissional, que existe bons profissionais, inclusive na rede pública tem bons profissionais, for levada a esses profissionais, nós poderemos evitar esse suicídio. Poderemos evitar